Olá a todos, hoje é dia 24 de junho de 2022 e o tema do vídeo é Vida feliz e com saúde sempre. Se pararmos para observar, a conversa da maioria das pessoas estão sempre envoltos de problemas, doenças, tragédias. As pessoas estão sempre muito negativas. E talvez não saibam, mas quando se fala, ou se pensa, ou se sente apenas coisas negativas, tanto para si mesmo, tanto para quem está transmitindo isso, está trazendo ainda mais coisas negativas, ainda mais problemas, doenças e tragédias. Esse é mais um vídeo no qual estou falando a mesma coisa, de uma maneira diferente, mas esse assunto precisa ser compreendido, aceito e praticado por todo o planeta. Enquanto todo o planeta não compreender, aceitar e aplicar isto no qual estou falando, os problemas continuarão. Tanto quem fala negativo prejudica não só a si mesmo, como prejudica também aquele no qual está transmitindo aquela palavra negativa. Caso o receptor não esteja protegido, né? Isso feito em escala, quando todo um planeta está fazendo a mesma coisa, falando, pensando, sentindo e agindo de uma maneira negativa, significa um planeta totalmente tóxico, uma energia densa, cheio de problemas, doenças, tragédias. Tudo que acontece no planeta nada mais é do que a soma da consciência individual de cada ser em que ele participa. Ou seja, o planeta Terra, toda a problemática que existe hoje, nada mais é do que a soma da consciência de que cada um dos seres está expressando. A soma de tudo isso, dessas consciências, é igual ao planeta Terra. Portanto, para haver a paz, haver a harmonia e todos felizes, a única forma disso ocorrer é todos mudando sua consciência, não permitindo nada de negativo, nem pensamento, nem sentimento e nem falar negativo. A fala emite uma energia, tudo emite uma energia, mas a fala emite uma energia poderosa. Isso também está na Bíblia, se você ver. A palavra tem poder, o pensamento tem poder, o sentimento ainda mais. O sentimento é o maior poder. Tá? Essas três coisas juntas, pensamento, sentimento, palavra, é um poder enorme. Esse poder enorme, se voltado para coisas positivas, maravilhoso. Mas se voltado para negativo, ou seja, sem controle geralmente tende para o negativo. Isso é a entropia psíquica. Quando não há ordem, vira caos. A mente acontece a mesma coisa. Se não colocarmos ordem na nossa mente para pensarmos de uma maneira positiva, né, de uma maneira correta, tende a cair para a desordem, a cair para o caos. Então há pensamentos negativos, né, e, consequentemente, palavras negativas. A ordem de mudança de coisa é muitíssimo simples. Começa-se mudando o que pensa. Você mudando o que pensa, logo você muda as suas ações. Você mudando suas ações, você muda também o que fala. E logo você muda totalmente a sua vida.
Mas é preciso que comece. Comece mudando os pensamentos, mudando as falas, mudando as ações. O conjunto dessa obra, quando está voltado ao positivo, transmite uma energia positiva e poderosa que contribui em todo o cosmos. Essa questão de pensar positivo, de ser positivo, isso já está sendo falado por milhões de seres, por muito tempo já falando isso. Muitos acham isso uma coisa bonita, bela, legal, mas não acreditam. E por não acreditarem, não praticam. Portanto, eu não preciso ficar explicando por que disso, como que isso tudo funciona. Você pode ir atrás, por exemplo, da física quântica, que vai explicar exatamente, em detalhes, como funciona esse processo. Eu não preciso explicar isso novamente. Mas você pode ir atrás e pesquisar mais a fundo. Mas o importante é que se entenda que se deve se manter positivo o tempo todo. Não se deve permitir jamais pensamento negativo. Quando as pessoas finalmente não só entenderem isso, pois muita gente entende essa questão, pois já está sendo muito falado há muito tempo, mas puserem em prática de fato. Puserem em prática. Qual que é a prática disso? A prática é você vigiar o tempo todo. Se vier um pensamento negativo, você trocar para positivo. Quando vier um sentimento negativo, trocar para positivo. Quando você estiver falando com alguém, se observar o que está falando e não falar nada de negativo, nada de palavras que possa denominar alguma fraqueza, preguiça, letargia, nada dessas coisas, nada. Tomar uma cautela do que sai da boca, para que o que sai da boca só seja coisas belas, positivas e poderosas, e que motivem as pessoas. Jamais falar coisas que desmotivem, jamais julgar, jamais comparar. Apenas motivar, apenas ajudar. Vou citar algumas coisas que comprovam isto, né? Não vou explicar a física quântica novamente, pois já tem muito vídeo explicando toda a questão de eletromagnetismo, lei do karma, etc. Já gravei tudo isso. Explicarei agora com outros ângulos, né? Tem, por exemplo, o experimento da água de Masaru Emoto. Foi um japonês pesquisador e fotógrafo que ele fotografou as moléculas da água. Fotografou de uma forma a mostrar como elas se modificam de acordo com o que está ao seu entorno. Se são palavras positivas, elas se comportam de uma forma, palavras negativas de outra forma, sons positivos, harmônicos de uma forma, sons pesados, mais agudos de outra forma. Eu vou mostrar uma foto de como fica a água. Como podem ver aqui, a molécula da água, ela muda conforme o que está sendo mandado. Olha a diferença do amor e o ódio. O ódio, olha como que ela ficou, toda horrível. Fora isso, teve uma professora que fez um experimento, saiu no Jornal da Globo,
com arroz. De um lado, o arroz que os alunos falaram palavras negativas, né, xingamentos e tal. E do outro, o arroz que foi apenas palavras positivas. Podem ver que um lado o arroz ficou até mais preto, parecendo já podre. Para quem se interessar, pode ir atrás de, por exemplo, ler o livro desse japonês, né? No livro dele tem as fotos das moléculas da água, a explicação, né, de cada experimento que ele fez. Fora isso, aconteceu também em 1993, fizeram um experimento em Washington. Um grupo de pessoas, aproximadamente 4.000 pessoas, elas meditaram para a paz. E nesse mês, a cidade teve uma diminuição de 25% dos crimes. E não pôde ser nenhuma outra causa. Isso jamais poderia ocorrer de uma maneira assim. O delegado disse que isso era uma coisa totalmente fora do comum de acontecer. Somente em circunstância, por exemplo, de um inverno muito pesado para isso ocorrer. Portanto, foi devido à meditação, um grupo coletivo de pessoas que causou uma diminuição de 25% na criminalidade. Fora isso, tem também a Louise Hay. Ela foi também uma mulher que pesquisou profundamente essa questão de doença e como isso está totalmente relacionado com nossos sentimentos, principalmente. Ela tem um livro, inclusive, se você pesquisar os livros dela, tem um livro que ela mostra cada doença, né, e a causa de cada doença. Por exemplo, o câncer nada mais é do que uma raiva reprimida por um longo tempo. Um longo tempo de raiva, muita raiva que a pessoa tem reprimida, pode gerar um câncer. Ela cita, né, diversas doenças. Tem um livro que é praticamente com quase todas as doenças, né, que existem. As causas, né, o sentimento que causa, e as soluções, o sentimento que pode acabar com aquela doença. Ela, inclusive, teve câncer e se curou sem nenhum tratamento médico, apenas com o poder de mudar a consciência, apenas pensando, sentindo de uma maneira positiva. Isso pode acabar até com o câncer. E fora isso, você pode ir atrás de pesquisar tudo sobre a física quântica ou mecânica quântica, como preferir. Lá explica de uma maneira mais do lado da física, né, toda essa questão de que como a gente, o observador, interfere em tudo, tudo. O que pensamos, o que sentimos, o que falamos, interfere em tudo. Então, a solução para que o planeta Terra fique em paz, fique em harmonia, é cada ser mudando sua consciência, só vibrando energia positiva, só coisas boas. E como eu disse, para isso ocorrer, é preciso colocar ordem. Sem ordem, vira caos. É muito simples de observar isso. Se, por exemplo, você deixar sua casa, cadeira para um lado, sofá para o outro, ou você dorme, acorda e deixa ali bagunçar a cama, e você vai deixando, sem mexer mais em nada. Se você não fizer nada, vai ficar um caos em pouquíssimos dias. É preciso que você pegue e arrume a cama, coloque a cadeira no lugar, coloque o sofá no lugar, assim por diante. E a mesma coisa ocorre dentro de nós, que reflete também fora de nós. Dentro de nós, se tiver caos, poderá haver problemas. Se tiver ordem, ou seja, voltado ao positivo, isso é a solução. Um exemplo que eu posso dar sobre isso é, imagina, por exemplo, quando você vai na igreja de domingo, né? Imagina se o pastor, em vez dele falar palavras positivas, motivadoras, né, que te entusiasme,
belas, né, frases te motivem para mais uma semana, né? Motivem você a ser melhor com a sua família, a ser melhor com as pessoas ao seu redor. Enfim, que te motivem, que te elevem os ânimos. Se em vez disto, ele falar coisas negativas, falar para você ficar pior, né? Não se importar com os outros, não tá nem aí para nada, coisas negativas. Imagina só se você vai sair dali animado, motivado, com energia positiva, ou se você vai sair dali ruim, né? Pesado, carregado, pois só foi palavras negativas, só foi coisas negativas colocadas ali no ar. E é isso que estão fazendo o tempo todo. Isso ocorre. Se você está conversando sobre doenças com uma pessoa, você está fazendo isso. Se está conversando sobre problemas, que você não tem isso, você não tem aquilo, você está fazendo isso. Você está fazendo exatamente isto, colocando coisas negativas no ar. E quando você coloca coisas negativas no ar, você está dando mais vida. Você está dando mais força para isto. Quando você fala coisas negativas e fica ali murmurando aquilo, você está dando mais vida para aquilo. Você está como se estivesse pedindo para que viesse ainda mais daquilo. Então, se você fala de doença, é como se você estivesse pedindo para que viesse mais doença. Se fala de que não tem emprego, que está ruim, está sem dinheiro, é como se estivesse pedindo para que ficasse ainda pior. Menos dinheiro, menos emprego. Outro exemplo que eu posso dar é, imagina quando você vai ao médico e ele fala que você está muito bem, está com uma saúde ótima, que vai viver muito e bem. Então você sai dali todo animado, todo feliz, né? Você se sente até melhor. A gente sai dali, nossa, parece que eleva os ânimos. Agora, se ao contrário, em vez disso o médico falar que você está ruim, que você tem pouco tempo de vida, você já sai dali abalado, acabado. Pode ser que, por mais que aquilo que ele está falando não seja nenhuma verdade, se você acreditar naquilo, sentir aquilo que ele falou e ficar pensando aquilo que ele falou, aquilo vai se tornar uma verdade. Isso é mais uma dica também para quem é médico, né? Tome muito cuidado com o que fala ao paciente. Tome muito cuidado. É importante que os médicos pensem e sejam extremamente positivos com os pacientes. Não estou falando para iludir ninguém, mas ser extremamente positivo. Tomar muita cautela. Ainda mais por ser uma autoridade que as pessoas acreditam. E o que acredita torna real. Portanto, esse vídeo é mais uma tentativa de que se entenda e que se aceite de que nós, pela nossa consciência, através de nossos pensamentos, sentimentos, desejos, atitudes, fala, tudo, criamos a nossa realidade, seja boa, seja ruim. Todos os seres precisam tomar a responsabilidade pela própria vida, não ficar mais murmurando, falando que é isso ou aquilo que causa isso na vida. Passar a tomar a própria responsabilidade pela própria vida. E todos precisam de fato praticar isto, de não se permitir nada de negativo. Essa é a única solução para que todos vivam bem, todos vivam em paz. Há diversas formas disso, né? Se você estiver ficando triste para baixo, ouça uma música, medite, leia, faça um esporte, faça aquilo em que te faz bem, mas não se permita ficar no estado negativo. Eleve seus ânimos de alguma forma com aquilo que você gosta de fazer. Para quem gosta de artes, artes, quem gosta de música, é música, esportes, enfim, há N coisas aqui no planeta Terra no qual pode ser feito. Cada um tem a sua personalidade e gosta de certas coisas. Faça. Faça as coisas que te façam feliz. Desde que isso não afete, não faça mal a ninguém, claro. Mas faça. Tudo aquilo no qual você tiver de negativo,
de raiva, rancor, o que for, investigue dentro de si mesmo a raiz daquilo. Por que está acontecendo isso? Por quê? Toda vez que você sentir raiva de alguém, ódio, inveja, qualquer sentimento negativo, busque na raiz do porquê você sente isto. E então procure resolver isto. Não se permita ficar nisto. Todo sentimento negativo que você tem dentro de si, seja de você mesmo, ou da circunstância, ou das pessoas, investigue dentro de si mesmo o porquê acontece isso e resolva. Pois, quando isso não é resolvido, isso pode gerar muitos problemas e doenças e tudo de ruim. Então não se dá para deixar isso de lado e achar que a vida segue. Não, é preciso resolver. Muitas doenças, por exemplo, como que ocorrem, né? Quando um organismo, por exemplo, perde a vontade de viver, ele tende a se autodestruir. E com isso se cria as doenças e até o final, a morte. Por isso, o ser não pode perder o ânimo da vida, perder a graça de viver, a alegria de viver. E para isso é preciso que ele tenha uma vida positiva, né? Só que para você ter uma vida positiva, é preciso que você também antes pense, sinta e fale e haja apenas de uma maneira positiva. Para que a sua vida seja positiva, é preciso que você também seja dentro positivo. Não dá apenas para o entorno ser positivo, pois o entorno nada mais é do que uma expressão do que você tem dentro. Então, para o entorno ser positivo, você tem que ser dentro positivo. Você sendo dentro positivo, você expressa o entorno positivo. Você atrai como imã o entorno positivo. Quando cada ser entender isto, que ele cria o seu entorno, cria, expressa a sua vida. E ele precisa ficar bem, se manter bem e positivo o tempo todo, para que o tempo todo o entorno fique positivo. E coletivamente, quando o planeta todo está fazendo isso, então já é um planeta de paz, de harmonia, em que todos estão bem, todos estão resolvidos. Ali já não há mais problemas, doenças, miséria, tragédia, nada, nada. Pois os seres só estão manifestando coisas positivas. A solução para tudo é muito simples. Que todos fiquem e permaneçam positivos o tempo todo. O tempo todo. Não se permitir nenhum pensamento negativo. Não se permitir nenhuma fala negativa. Se em algum momento sentir raiva de alguma situação, busque a raiz disso dentro de você e busque jogar isso para fora. Não estou falando jogar para fora e fazer mal, seja para si mesmo ou para alguém. Não. Jogar para fora que eu digo é não guardar essa raiva dentro de você. Deixar para lá. Essa é a verdade. Deixar para lá. Bate a poeira e segue em frente. É simples assim. Alguém te prejudicou? Limpa a poeira e segue em frente. Não se permita entrar nisso. Não se permita que entre coisas negativas em você. Isso vai acabando com o organismo. Esse é mais um vídeo. A mesma coisa de sempre, praticamente. Todos devem ficar bem, se manter bem, para expressar no mundo uma realidade de bem, de positivo. Espero que esse vídeo tenha contribuído. Eu tenho várias meditações aí no canal que podem ser feitas. Isso ajuda a você se manter bem. Tem a questão do yoga que pode ser feito também. Tem diversos vídeos aí na internet de yoga gratuito, no qual você pode assistir e fazer. Esportes em geral, artes, música. Enfim, há N formas de você se manter positivo em momentos que você sentir que está caindo.
E quando você finalmente dominar isto e estar sempre positivo, você já é um fóton de luz que vai estar iluminando não só o planeta, mas todo o cosmos. Estará contribuindo de uma maneira grandiosa. Cada ser fazendo isto está contribuindo de uma maneira grandiosa. O trabalho, pensar, sentir, desejar e só falar coisas positivas. Esse é o trabalho. Dia após dia, se mantendo nisso. Chega um ponto que isso fica automático. Você não fala mais nada de negativo, você não pensa mais nada, não sente. Sua luz já é tão grande em que isso já é normal. Assim como é normal para as pessoas ficar falando coisas, doenças, problemas o tempo todo, isso pode virar só. E o normal é se tornar, falar, sentir, desejar apenas coisas boas e positivas. Desejo muita paz, muita luz para todos. Namastê.